Flamengo decide poupar vários jogadores para a partida contra o Cruzeiro, visando a grande final da Copa do Brasil. Vocês concordam? É uma boa? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Tem também informações importantes sobre a investigação envolvendo Bruno Henrique, suspeito de levar cartões amarelos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Essas e outras informações vamos acompanhar agora. O link do canal da SBT Rio e também da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar todas as informações do Flamengo agora. Tem Flamengo em campo nesta quarta, vai encontrar o Cruzeiro, esse jogo pelo Brasileiro. O Bruno Henrique viaja normalmente com a equipe, o Vene já explicou isso aqui pra gente. A gente vai ver agora as novidades do Flamengo. Rodou. O Ninho do Urubu amanheceu com uma bomba. A investigação de manipulação de apostas sobre Bruno Henrique acontece em meio à preparação do rubro-negro para a partida contra o Cruzeiro amanhã pelo Brasileirão e principalmente para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no domingo. As duas partidas serão disputadas em Minas Gerais. A boa vantagem conquistada ainda não é um motivo de comemoração para a equipe que prefere manter os pés firmes no chão para o próximo jogo. Nossa mentalidade, nosso foco vai ser o mesmo, ir lá para ganhar o jogo. Não vamos a tentar administrar o jogo, nem a vantagem. Vamos enfrentar uma grande equipe que vai jogar com sua torcida também. Vamos tentar fazer a diferença nisso, mas a gente tem que ter maturidade e personalidade para fazer mais um grande jogo como a gente fez aqui na nossa casa. O primeiro gol diante do Galo foi de Arrascaeta. O uruguaio, inclusive, se tornou o primeiro jogador a marcar em 3 decisões diferentes no mata-mata nacional. Ele foi decisivo nos títulos do Cruzeiro em 2017 e 2018 e agora espera que ajude o rubro-negro a levar o Penta. Um dos mais antigos da equipe tem se mostrado cada vez mais importante para o time, tendo jogado até mesmo no sacrifício. O grande foco do Flamengo é a final da Copa do Brasil, mas nesta quarta-feira o rubro-negro enfrenta o Cruzeiro e já viaja nesta terça-feira. Felipe Luiz ainda não apontou como será o time, mas não deve poupar. Não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. A equipe espera que a movimentação do lado de fora não atrapalhe o desempenho para o grande duelo que tem pela frente. Uma vez Flamengo. Então é isso, Vene Casagrande, vai poupar? Vai poupar, até porque 5 jogadores não vão viajar com a delegação. O próprio Flamengo divulgou nas redes sociais. E os 5 jogadores são Gabigol, Arrascaeta, Gerson, vai ser poupado, Léo Ortiz e Wesley. Então esses 5 jogadores ficam no Rio de Janeiro, se preparando. A logística do Flamengo, embora o Flamengo jogue nessa quarta em Belo Horizonte, também joga no domingo, também em Belo Horizonte, o Flamengo joga contra o Cruzeiro, após o jogo retorna ao Rio de Janeiro, aí treina no CT Ninho do Urubu quinta, sexta-feira e sábado, e depois viaja para Belo Horizonte para encarar o Galo pela grande decisão da Copa do Brasil. Eu vou dar a minha opinião já, Fernando de Amaral. Eu acho que o Flamengo fez correto em poupar alguns jogadores, sobretudo o Gerson, que é um jogador que vem uma sequência muito grande de jogos e também de qualidade, está jogando muita bola. Eu acho que o Flamengo agiu de maneira extremamente correta em poupar esses jogadores, pensando na final da Copa do Brasil, que é o único título que resta para o Flamengo nessa temporada. Quando você precisa dele para ganhar do Cruzeiro, que tá brigando contigo, aí ele vai poupar o jogador. Mas você tá querendo dizer que o Flamengo não tem condições de ganhar mesmo com a ausência? Eu tô dizendo que tem condições, mas não é muito melhor com o Gerson? Não é muito melhor com o Wesley? O Flamengo tem um elenco para ganhar. Tem elenco para ganhar, com certeza tá tem. Certo. Mas eu tô querendo dizer que na vez que você pode ajudar o teu amigo, você poupa jogador. Porque o Cruzeiro tá brigando. Nem é esse assunto ainda. Eu só preciso de um empate do Flamengo contra o Cruzeiro. Ah, é? É. Porque olha aqui, a gente tá Até falando... porque, Pedrozinho, o Cruzeiro tá pensando na final da Sul-Americana também. É só não fazer 3. 3 é muito. Não tá bom. Mas olha aqui,
poupar o Gerson e o Wesley. Falamos aqui que eles têm sido elementos importantíssimos para esse novo, nessa nova característica, cara do Flamengo, né? O Flamengo tem uma cara com o Felipe Luiz e ela também tem muito essa cara por conta desses dois personagens. São jogadores que naturalmente vão fazer falta, o Lucas Pedrosa, pro Flamengo. Concordo, mas assim, eu entendo o que o Felipe Luiz quis dizer. Ele também tem um elenco recheado de bons jogadores. Ele tem experiência de enfrentar o Fernando Diniz há muito tempo, não só jogou contra, mas como também tem um conhecimento pelo próprio Fluminense de tudo que viveu aqui no futebol carioca, e o Cruzeiro também não tá lá essas coisas não, cara. Apesar de estar na final da Copa Sul-Americana, é um time que teve muita dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, e não era só porque tinha um foco na Sul-Americana, é porque realmente fez jogos ruins sob o comando do Fernando Diniz, e eu tô com o Vene, cara. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de conseguir pelo menos pontuar lá no Mineirão, porque é um time que oscila bastante, além de ter essa cabeça na competição continental. Vamos lá, eu tava brincando aqui, Fernandinha, mas falando sério agora, com jogadores à disposição contra o Cruzeiro, vamos supor que ele entre com esse time. Sim. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Bruno Henrique, Michael e Gonzalo Plata. Esse time não tem condições de vencer o Cruzeiro. Então, assim, para o torcedor que critica a postura do Felipe Luiz, ou que vai criticar, falando que o Felipe Luiz está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, pensando na final da Copa do Brasil, primeiro, se estiver fazendo isso, está certo, porque a Copa do Brasil é um título extremamente importante. E segundo, o Flamengo tem um bom elenco para isso. Mesmo com vários jogadores do departamento médico, jogadores de alto nível, estamos falando de Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, o Flamengo continua tendo um ótimo elenco para poder girar e pensar e priorizar algumas partidas mais importantes. A gente não tem tempo hábil para comentar sobre isso, aliás, vamos comentar isso outro dia. A gente hoje está vendo um Botafogo que continua jogando bem mesmo nessa reta final de temporada, né? Com muita intensidade. E já lembramos aqui nesse programa que em algum momento das competições, principalmente ali no miolo da temporada, no meio da temporada, o Arthur Jorge girava bastante a equipe. Né? E às vezes isso foi um recurso que deu certo para agora, nesse momento, estar colhendo frutos. Talvez para uma próxima temporada, o calendário a gente já sabe, ele não vai mudar. Então, para quem tem elenco, vai piorar. Para quem tem elenco como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, repensar as estratégias para a próxima temporada é uma opção. Federal, suspeito aí de participar, de ter levado um cartão amarelo, com envolvimento em apostas, e a nossa reportagem está nas ruas, está em campo e está no F360 para trazer informações. Primeiro, vamos ao Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torre traz informações sobre o caso Bruno Henrique. Bom dia, Pedro. Bom dia, Abel. Um abraço para você, um abraço para todos aí do 360, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um dia já complicado e turbulento para o Flamengo, né? Com essa questão do Bruno Henrique, alvo de investigação da Polícia Federal, também com o Ministério Público do Rio de Janeiro, por conta de uma suposta participação no esquema de apostas aí, né? De casa de apostas, enfim, por conta de um cartão recebido no ano passado, cartão amarelo, recebido no ano passado na partida contra o Santos, no dia 1º de novembro, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado em Brasília, mando do Flamengo. O Flamengo acabou derrotado por 1-0. O Bruno Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo, ele recebeu um cartão amarelo depois de uma falta no Soteldo, reclamou bastante e aí depois acabou expulso por ofender o árbitro. Tem até na súmula, o Rafael Klein colocou lá que ele se sentiu ofendido, foi xingado, seu árbitro, você é um M, colocou lá o Bruno Henrique. Então, deflagrada essa operação pela manhã, 12 mandados de busca e apreensão, Rio de Janeiro, também Belo Horizonte e outras cidades do interior de Minas. A Vitória depois vai trazer para a gente mais informações com detalhes, mas do lado do Flamengo, o Bruno Henrique, como houve busca e apreensão aqui atrás, onde eu estou, na sede da Gávea, também no Ninho do Urubu, o Bruno Henrique, ele tem um quarto lá, tem um serviço de hotelaria dentro do Ninho do Urubu, então o Bruno Henrique tem o seu quarto lá na concentração e também na casa do jogador, que foi acordado por agentes da Polícia Federal, e aí teve que entregar, enfim,
computador, celular, enfim, todos os aparelhos eletrônicos ali que estavam nesse mandado de busca e apreensão para, de fato, serem analisados nessa questão. Então, o Flamengo recebeu com surpresa essa investigação diante do Bruno Henrique. A priori, ele está treinando no Ninho do Urubu neste momento, chegou ao CT rubro-negro, atividade marcada para as 9h30 da manhã, e vai para Belo Horizonte, justamente para Belo Horizonte, cidade natal dele, né? Onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo e a própria assessoria do Bruno Henrique, a gente contactou, não tinha, disseram que não iam se pronunciar nesse momento. O Flamengo, a posteriori, de fato, divulgou uma nota. A gente tem até a nota aí que o Flamengo divulgou para dizer que o Flamengo tomou conhecimento nessa data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O Flamengo diz que não teve acesso aos autos do inquérito porque é segredo de justiça, e diz que vai dar total apoio ao Bruno Henrique. Esclarece ainda que houve uma investigação no âmbito esportivo perante o STJD, já foi arquivado, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso, e aguardará o desenrolar da investigação, e reafirma, por fim, que o Bruno Henrique exerce as atividades normalmente e vai para o jogo contra o Cruzeiro. Então, a delegação embarca agora pela tarde para Belo Horizonte, para esse confronto com o Cruzeiro, mas é lógico, Abel, amigos, que isso dá aquela boa tumultuada no ambiente. Uma semana que o Flamengo vai para Belo Horizonte, a delegação volta para o Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Cruzeiro, essa programação, e aí depois, no sábado, retorna mais uma vez para Belo Horizonte, aí sim para o confronto decisivo da Copa do Brasil. Bruno Henrique não disputou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, estava suspenso, tinha sido expulso naquele jogo contra o Corinthians, na semifinal, na Neoquímica Arena, mas voltaria, pelo menos pode voltar, cabe a uma decisão ao Flamengo, nessa partida contra o Atlético Mineiro, o segundo jogo. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar, como é que vai estar a cabeça do jogador, né? Porque familiares dele também estão envolvidos aí entre os investigados. Enfim, vamos observar, porque foi um volume muito grande de apostas na véspera do jogo. Então vamos observar como é que isso tudo vai caminhar. O Flamengo está mais naquela expectativa, Abel, de aguardar mesmo os acontecimentos, como é que tudo vai se desenrolar, falar pouco e deixar tudo tocando. E como ele foi denunciado, não teve um mandado de prisão, obviamente nada nesse sentido, vai deixar o jogador exercendo a sua atividade, como aconteceu também com o Paquetá, por exemplo, lá na Inglaterra, que o Paquetá passou do caso da investigação, né? Já foi denunciado, o Bruno Henrique está sendo investigado nesse momento. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo informações sobre esse caso do Bruno Henrique, professor Celso Zelt. Que coisa, hein, na semana da decisão. Isso é uma notícia muito chata, né? A gente nunca gosta de ver o nome dos jogadores, dos protagonistas do espetáculo envolvidos nisso. E tem essa questão, o Flamengo fala, o jogador continua cumprindo suas funções, mas também como fica a cabeça do jogador, né? Do Paquetá a gente viu que aparentemente afetou, né? O desempenho caiu muito, né? Então, e o próprio grupo, né? O grupo do Flamengo. Então talvez seja melhor dar um jeito nisso aí, até que a situação seja toda esclarecida. E demora, viu? Porque mesmo no Paquetá a coisa se arrastou muito. Você vê, esse cartão do Bruno Henrique foi no Brasileirão do ano passado? Novembro, 1º de novembro. Um ano atrás. O que também agrava no sentido de que é algo que está sendo muito maturado, né? Tem muito estudo desse caso por trás disso aí. Não é uma coisa simplesmente que está saindo do zero. É tempo suficiente para ter sido analisado com bastante consistência. Nós temos ou não temos a Vitória Leite? Tá ali, Bom dia, Vitória. Bom dia, Abel. Um beijo para vocês do estúdio, para quem está acompanhando a gente. A gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, até porque 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos, né? E a maioria deles vai ser cumprida aqui em Belo Horizonte, aliás, em Belo Horizonte, região metropolitana, nas cidades de Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Aí vou explicar para vocês
tentar explicar a parte policial dessa situação, né? Existe um grupo de ações especiais ao combate ao crime organizado, que é o GAECO, que desde o começo está envolvido em todas as investigações referentes a esse tipo de suspeita de manipulação de apostas, de resultados por meio de apostas esportivas. E o GAECO do Distrito Federal iniciou essa investigação depois da partida que aconteceu no Mané Garrincha no ano passado, que vocês bem estavam falando. O que aconteceu? A partir disso, eles perceberam, com empresas que fazem consultoria e fiscalização, que é a IBIA, que é uma empresa internacional, e a Sports Radar, eles fazem esse tipo de análise de risco, né, para ver, então, suspeitas de possível manipulação ou, enfim, suspeitas de apostas estranhas, né? E eu já vou explicar porque a do Bruno Henrique entra nessa questão. E também foi a partir de uma denúncia feita pela Unidade de Integridade da própria CBF, para que então este movimento fosse investigado. O que aconteceu? O Bruno Henrique levou esse cartão amarelo naquela ocasião e ele já estava pendurado. Então, o próximo jogo seria contra o Fortaleza e o seguinte seria contra o Palmeiras. A gente sabe que é praticamente esperado que às vezes o jogador que tem um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, leve um cartão amarelo para tirar da frente, digamos assim, né? Para poder ser suspenso, enfim, levar e poder participar do jogo mais importante, no caso que seria o jogo contra o Palmeiras. Claro que isso é tudo suposição e aí que entra o trabalho dessas empresas. O que aconteceu é que, além de familiares, também pessoas ligadas e amigos dos jogadores, ex-jogadores do jogador e ex-jogadores que atuaram com ele na Várzea e também com clubes aqui de Minas, fizeram aposta neste cartão amarelo. Então, quando a gente fala de quem já sabe, né, como funciona o esquema de casa de apostas, a odd, a probabilidade do Bruno Henrique de tomar um cartão amarelo antes daquela rodada era de 20%. Quando a rodada começou, estava em 90%. Por quê? Porque existia um alto número de apostas em cima deste cartão amarelo do Bruno Henrique. E vários deles eram de pessoas ligadas ao jogador, inclusive o irmão do jogador, a cunhada e a prima. Então, além de mandados de busca e apreensão que foram feitos já no Rio de Janeiro hoje, como no Ninho do Urubu, nas casas do jogador, na casa de familiares, aqui em Belo Horizonte e também nas cidades que eu citei do entorno, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, também vão ser expedidos esse mandado de busca e apreensão, já foram expedidos e vão ser cumpridos. Alguns deles já foram cumpridos. A gente aqui em frente à sede da Polícia Federal, eu tentei conversar com o pessoal da recepção, também falei com o pessoal da assessoria e todos eles me falam a mesma coisa. Como do Ministério Público do Distrito Federal, as informações saem diretamente de lá. E foi no próprio site do Ministério Público do Distrito Federal que a gente teve a confirmação oficial de que está acontecendo essa operação spot fixing, que é um termo utilizado para falar sobre essa manipulação de resultados, né? E é por isso que as polícias federais, a Polícia Federal, elas estão ajudando de acordo com seus estados. E é assim que entra o apoio aqui de Minas Gerais. A gente ainda tem bastante informação para confirmar, mas é fato que sim, essa parte policial já está sendo feita e esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. E aí existe mais uma informação com relação a essas apostas, é que além de terem sido de pessoas próximas ao jogador, algumas contas foram criadas um dia antes do jogo. Então, praticamente foram feitas para essa aposta, porque a única aposta que elas tinham na conta naquele momento era em cima desse cartão amarelo. Então, por isso, toda essa investigação começou a ser feita, porque é um movimento muito estranho e de pessoas ligadas ao jogador foi identificado por essas casas de consultoria e, de fato, passado agora para um órgão de investigação criminal. Porque é crime, né, tentar fazer qualquer tipo de manipulação de resultados pensando na imprevisibilidade do esporte, no caso do futebol. Abel. Obrigado, Vitória Leite, trazendo aí detalhes que nos deixam, pelo menos eu, estarrecidos, né? Com toda essa investigação, com esses indícios, né? Pessoal criando conta um dia antes, irmão, familiares apostando no cartão. Não é nosso papel aqui querer condenar e nem vamos fazer isso, mas eu, pelo menos, fico estarrecido com esse tipo de coisa. Eugênio. Tem várias esperar questões as investigações, mas esperar as investigações é feio, hein? Feitas. Eu tenho algumas questões assim de dúvidas. Essa aposta seria no cartão amarelo ou no vermelho? Mas o que muda também? Muda, porque, por exemplo, o cartão amarelo é um cartão amarelo que ele nem atinge o Soteldo.
Ele leva um drible, ele tenta... Quando ele leva o cartão, ele já está gritando com o juiz. Já. Mas ele tenta atingir o Soteldo. O grito com o juiz é o que gera o vermelho. É claro que a regra diz, né? Acertar ou tentar, atingir ou tentar atingir. Ele não atinge, ele leva um drible desconcertante, por sinal. É verdade que não é uma característica do Bruno Henrique chegar na marcação desse jeito, como ele chegou naquele lance, mas é um amarelo até questionável. Se ele é driblado, a jogada poderia seguir, o árbitro para o lance e dá um amarelo. Salve, salve, nação! Vamos agora trazer todas as informações do Flamengo neste dia 5 de novembro de 2024. Terça-feira agitada no Clube da Gávea, onde o nosso Mengão já deve estar embarcando para Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro. Só que o que vem chamando a atenção é essa informação de que Bruno Henrique está sendo investigado pela Polícia Federal e em um possível esquema de cartões amarelos, né? Todos nós sabemos que recentemente está havendo diversas investigações a respeito de várias apostas esportivas no futebol brasileiro. E Bruno Henrique estaria participando também desse esquema de acordo com essa investigação. Flamengo solta nota após investigação de Bruno Henrique por manipulação de resultado em casas de apostas. Atacante do Flamengo, Bruno Henrique, virou alvo da operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Nesta terça, isso porque o jogador é suspeito de participação em manipulação de resultados em casa de apostas. Com isso, o Flamengo usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. A nota que o Flamengo soltou recentemente de maneira oficial foi a seguinte a respeito dessa investigação envolvendo um atleta do seu clube. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, nesta data, da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente. Treina e viaja com a delegação nesta terça para Belo Horizonte, afirmou em nota oficial em suas redes sociais o departamento de jornalismo, do Flamengo. A investigação por manipulação de resultados em casa de apostas, Bruno Henrique é alvo de operação da PF. Desse modo, caso a participação do jogador seja concretizada, o atacante do Flamengo pode ser denunciado por crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte. Segundo o Ministério Público, a pena é de 2 a 6 anos de reclusão. Como dito no comunicado, Bruno Henrique não será suspenso pelo nosso Mengão e segue à disposição para Felipe Luiz diante dessa partida contra o Cruzeiro em partida válida pela 32ª rodada. Com isso, o atacante participa normalmente dos treinamentos do Flamengo nesta terça, que antecedem a viagem a Minas Gerais. Com Bruno Henrique à disposição, o nosso Mengão visita o Cruzeiro nesta quarta pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas, horário de Brasília. Então, situação bastante complicada e que, de fato, a Polícia Federal irá investigar para saber se realmente o jogador tem envolvimento ou não. Todos nós sabemos que Bruno Henrique sempre foi um jogador que recebeu muitos cartões amarelos, já foi expulso diversas vezes. Então, para que, de fato, essa suspeita seja concretizada de maneira oficial, é preciso uma investigação